Os senhores observaram o que aconteceu no domingo? Né? Em despacho publicado neste domingo, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, atendeu à rede Sustentabilidade do Randolfo Rodrigues e determinou que o dinheiro público utilizado em programas sociais de renda básica, como o Auxílio Brasil, sejam excluídos do teto de gastos. Ele também garantiu a legalidade de se pagar o benefício através da abertura de crédito extraordinário sem necessidade de mudança constitucional. Na prática, a decisão oferece uma saída para o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva para manter o pagamento de R$ 600 no futuro Bolsa Família, mesmo sem conseguir. Necessidade de mudança constitucional. Aí, Marco Antônio, vem o questionamento. Quer dizer, então, que nós não precisamos mais do Congresso? Na verdade, o Judiciário ele pode resolver todos os problemas do Brasil, é isso? Muito bem, William. Boa noite a toda a audiência. Olha, está muito claro que não existe mais necessidade de um Congresso Nacional. Para que o Felipe votou nos candidatos do PDT dele? Ou do PSOL, não sei, que ele fala tanto aqui, acho que e tem predileção por essa galera da extrema esquerda. Agora, uma coisa faz sentido. O pessoal da rede, do PSOL, que o Felipe pode votar, ou que pelo menos os amigos dele, ele costuma votar, me faz pensar o seguinte: esse pessoal usa de um sistema totalmente absurdo que a gente tem hoje no Brasil, que envolve controle de constitucionalidade, o Supremo Tribunal Federal como última instância recursal na esfera penal e processual penal. Tem uma série de problemas que empoderam o Supremo Tribunal Federal, já sem a necessidade de um juiz ativista. Então você tem um Supremo cheio de superpoderes. Voltou para o ativismo lá. E daí você vem com o ativismo judicial, que hoje é o principal problema da nossa República, e praticamente consegue, por meio dessa relação espúria que já existe entre gabinetes, o Supremo é um gabinete de despacho praticamente do Randolfo Rodrigues e de alguma galerinha da esquerda, da extrema esquerda. É impressionante. Tudo que eles perdem no Congresso, eles ganham no Supremo. Então, hoje você não tem mais a necessidade de um Congresso nacional quando você vê como você consegue derrubar qualquer tipo de lei, qualquer tipo de medida, qualquer tipo de norma federal com uma canetada de um ministro do Supremo Tribunal Federal. É a subversão do sistema. E olha que interessante isso. Essa é a definição de ato antidemocrático. Quando você tem a canetada de um ministro não eleito contra um Congresso eleito, você tem aí a definição de um ato antidemocrático. Isso é um ato antidemocrático, Felipe? Deve Claro parar não, naquele claro inquérito claro que não. do fim do mundo? Óbvio que não. É engraçado que o Marco sempre, quando pode, ele vai para o tema do ativismo judicial. Marco, dá para você fazer tantas coisas com esse tema e você vai sempre parar no ativismo judicial. É impressionante, parece que você não tem mais nenhum assunto para falar aqui, só sobre ativismo. Eu sugiro que a gente mude o tema daqui da opinião, fala assim, vamos opinar sobre ativismo judicial o tempo inteiro, porque você só fala disso, né? A medida do Gilmar Mendes, a gente pode criticar ela de várias vertentes, mas o que ocorre, e é bom destacar, que o Gilmar Mendes decidiu em cima de um mandato de injunção, que foi protocolado, mandato de injunção que foi protocolado alguns anos atrás pela Defensoria da União. E porque tem uma lei federal que diz que o governo é obrigado a instituir a renda básica da cidadania. Então, o Randolfo Rodrigues entrou com pedido no STF, o que é natural, porque o Congresso não legislou e não regulou nada a respeito da instituição da Renda Nacional de Cidadania. Quedou omisso, o STF já decidiu, deu um ano para o Congresso legislar e regular sobre esse assunto. O Congresso nada fez sobre esse assunto e o Randolfo Rodrigues entrou com essa petição pedindo para o STF decidir, fazer algo em relação a essa medida. O STF acertadamente fez. Então, não teve nenhum tipo de vazio, esvaziar o Congresso nesse caso específico. Quem criou a lei foi o próprio Congresso Nacional. Não dá para você criar uma lei instituindo o direito e ficar silente sobre esse direito. Então o STF realmente fez a decisão correta por meio do Gilmar Mendes. Então, não tem nada a ver com ativismo judicial, nada. Não existe isso, Marco, nesse assunto específico.
Então, é função... É impressionante. É a função do tribunal. E a lei foi criada pelo Congresso. O Congresso criou a lei, aprovou a lei, instituiu a Renda Nacional da Cidadania, né? E ficou omisso, não regulou sobre o assunto. Se o Congresso é contra, que o Congresso tira a lei do sistema jurídico no Brasil, entendeu? Existe instrumento para isso. E está certo, né? Não dá para fazer. O que é maravilhoso... 30 segundos, Marcos, para a gente poder ir para o próximo assunto. Já? Já. Esse tema é bom. Calma. Esse tema é maravilhoso. Ele agora vai dizer esse tema aí... Mas você só fala sobre ativismo judicial. O problema, eu não sei se vocês conseguem perceber aí as nuances do discurso pseudo-burocrático do nosso colega Felipe, porque é o seguinte, quando o cara vem com um discurso pseudo-jurídico, pseudo-burocrático, ele presume que quem está ouvindo a gente vai falar, nossa, mandado de injunção, não sei o que é isso, mas talvez ele tenha razão. Mandado de injunção, o princípio que o Supremo adotou depois de 2009 da concretude nas decisões dos mandados de injunção, então ele mudou a jurisprudência, isso justifica o que o Supremo está fazendo agora. Não. Pura lorota. E uma lorota de baixíssimo nível pelo seguinte, o que aconteceu de fato é um tapa na cara de todo mundo. Ele, inclusive, vai pagar a conta. Ele acha que não, mas o DARF que ele paga todo ano, que deve ser bem grande, o Felipe, ele vai para custear o quê? Essa maluquice, essa bizarrice de você ter o judiciário passando pano para furar o teto de gastos e mais, tem a PEC sendo discutida ainda no Congresso, que vai ser mais um checão para o Lula. Olha o nível do rombo que a gente está entrando. Pra gente, assim, é trouxa vezes 2, porque agora ele conseguiu tirar o Auxílio Brasil do teto com essa decisão que deve ser atacada por todos os lados, do Gilmar Mendes, que ainda vai se consolidar, vocês vão ver. Mas o mais bizarro de tudo você tem a PEC ainda, possivelmente, para ser aprovada na Câmara, que vai dar mais um cheque especial. Então, quer dizer, é o avião indo direto para a montanha para explodir. Se tem alguma coisa que a gente tem que se preocupar hoje no Brasil de novo, insegurança política, insegurança jurídica e insegurança econômica. A insegurança econômica estava só nas mãos do governo, do executivo. Agora o judiciário é tão protagonista no assunto que juntou tudo nessa supremocracia. Por isso que eu falo, sim, o ativismo judicial é o pior problema que nós temos a enfrentar hoje no Brasil. É surreal, William, porque o Marco, ele torce e distorce o tempo inteiro. O Bolsonaro também sugeriu o Auxílio Brasil a R$600, Marco. Você não acompanhou a campanha eleitoral, não, no Brasil? Então, instituir o Auxílio Brasil ou Bolsa Família, nomeia da forma que você quiser, de R$600, é uma política de governo que 100% da população praticamente apoiou. Bolsonaro também, você esqueceu desse detalhe. Só agora que o Lula virou presidente, o Lula está errado, o Lula quer estourar o teto de gastos. Para com isso, Marco. Seja realista no assunto. Você falou no Lula, eu lembrei do Cabral. O que você esquece, Marco? Desculpa, William, isso é importante falar, porque ele falou pra caramba, o Marco, agora eu vou falar também. O Marco esquece o seguinte, sabe o que você está vendo aqui, Marco, agora? Sem entrar no mérito se o Lula vai fazer um bom governo ou um ruim governo, você está vendo agora um executivo forte. Quando o executivo é forte, o Congresso enfraquece. Quando o Congresso é forte, o presidente da República é fraco. O Bolsonaro foi presidente fraco. Deixou o Lira mandar na política no Brasil. Deixou o Centrão, deixou a política na mão do Centrão. O que você está vendo aqui agora é o governo PT fazendo política. Não tem nada errado em fazer política. Senhores. Não tem nada errado em advogar, usar os instrumentais jurídicos para você advogar. Então você está viajando.